Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um tutorial aqui no canal Mirna Arteira. Hoje nós vamos fazer essas rosas. Nós vamos fazer o botão e a rosa. Nós vamos trabalhar com então para o passo a passo. Vamos lá? Vou deixar aqui o nosso galho. Ó, para começar, nós vamos utilizar os moldes, tá bom? É o seguinte, ó, as pétalas das rosas, o molde das pétalas é esse aqui. Não se preocupe que eu vou deixar os moldes lá na descrição do vídeo, tá bom? A pétala e o botão é o mesmo molde, a folhinha maior e a folhinha menor. São dois tamanhos de folhas, porque a gente vai colocar depois, fazer o galinho de folhinhas, uma menorzinha de cá e uma menorzinha de cá. Vocês me acompanhem aí que vocês vão ver certinho. Essa aqui é a sépala, pode ser tanto assim, com 5 pontas, quanto assim com 6 pontas. Eu vou deixar os dois lá na descrição do vídeo, tá? Esse aqui eu fiz com 5 pontas, mas eu gosto muito de fazer com 6 pontas também, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Ó, nós vamos pegar o EVA e nós vamos transferir os moldes pra cá pro EVA. Vocês veem que eu já coloquei algumas pétalas aqui. Essas aqui que eu coloquei, deixa eu fazer do lado de cá que a gente vai fazer desde o início, ó. Eu coloquei com caneta, que é pra ficar mais fácil a visualização de vocês, mas geralmente eu risco assim, ó, com palito, pra ficar mais fácil de recortar. Porque se riscando com palito, não precisa se preocupar depois em tirar a tinta. Mas eu vou riscar com caneta pra facilitar a visualização de vocês, ó. Nós vamos simplesmente contornar o nosso molde. Gente, eu fiz esses moldes aqui com caixinha de leite, ó, tá vendo? Fiz com caixinha de leite, que aí ele fica bem durável, dura bastante tempo. Você pode trabalhar bastante com ele, tá bom? Ó, eu vou riscar alguns só, pra vocês verem como que risca, tá bom? Depois vou recortar também pra vocês verem. Aqui no EVA verde, eu risquei somente a sépala. As folhinhas eu fiz no EVA amarelo. Eu vou riscar essa, que foi essa que eu fiz naquelas rosas ali. Então, pra não ficar diferente, eu vou riscar essa aqui, ó. Você simplesmente vai contornar todo o molde em cima aqui do EVA com a caneta ou com o palito. Vai ficar assim, ó. Essa é a sépala, essa as pétalas e o botão, tá? Agora, as folhinhas eu risquei no EVA amarelo. Eu vou riscar no amarelo pra ficar igual, porque nós vamos fazer mais algumas aqui, vou fazer com vocês e vou colocar lá naquele arranjo. Então, pra não ficar diferente, né? Mesmo processo, ó. Você coloca o molde aqui sobre o EVA e contorna o EVA com a caneta ou com o palito. Você vai contar quantas flores você vai fazer. Cada flor que você fizer, você vai fazer uma grande e 2 pequenas. Uma folhinha maior e 2 folhinhas menores para cada flor que você fizer, tá? E depois você faz algumas a mais para incrementar lá no arranjo. Façam assim, ó, bem pertinho uma da outra para aproveitar bem o material, tá bom? Quanto mais a gente aproveita o material, gente, melhor fica pra gente precificar o nosso produto, né? O nosso galho, o nosso arranjo, tá? Aí, nós vamos recortar agora, ó. Se você riscou de caneta, o que você vai fazer? Você vai destacar e você vai recortar por dentro da tinta da caneta, ó. Você vai tirar toda a tinta da caneta aqui, tá bom? Por isso que eu disse que eu prefiro riscar com o palito. Porque na hora de recortar, eu recorto em cima do que eu risquei. Não preciso ficar me preocupando em tirar a tinta. Embora que não tem também nenhuma dificuldade, né, ó. Agora, gente, tem um pequeno truque aqui, que nós vamos fazer com essa sépala, que é pra dar mais realidade, pra fazer ela ficar um pouco mais parecida com a flor natural. É lógico que a gente, assim, nem passa perto, né, porque Deus é maravilhoso, não tem como. Mas a gente aproxima o máximo. O que nós vamos fazer, ó? Nós vamos dar uns piquinhos aqui, assim, ó. Eu vou fazer e vou aproximar pra vocês verem, tá? Ó, nós vamos fazer vários piquezinhos aqui nessa sépala, vira e faz do outro lado, bem pertinho, tá? Não é tão curtinho, não. Você faz ele até quase o meio da pétala da sépala, tá? E aí, ele vai ficar assim, ó. Ó, tá vendo? Tá vendo esse aqui, ó? Ó, ele vai ficar assim. A sépala toda cheia desses piquezinhos, tá bom? Ó, viu? Deu pra ver, né? Agora, nós vamos recortar as folhinhas. Ó, gente, eu recortei as folhinhas daquela, eu recortei assim, ó. Com essa tesoura aqui, ó. Tesoura de picotar. Mas se você não tiver essa tesoura de picotar, não tem problema, tá? Não se preocupe. Pode recortar com a tesoura normal também. Se você quiser recortar com a tesoura normal e fazer o picotadinho aqui, vai ser um pouquinho trabalhoso, mas dá pra fazer, né? Você vai fazendo aí assim o seu picotadinho, ó. Vai fazendo. Ela toda. Mas se não quiser fazer também, gente, não tem problema, tá? Não tem problema. Pode recortar normal, assim, ó, que vai ficar bonita do mesmo jeito, tá? Ó, lembrando que você vai recortar sempre por dentro da caneta. Vai retirar
toda a tinta da caneta, tá? Ó, vai ficar assim. Aqui eu gosto de fazer de dar um cortezinho aqui, que é pra mostrar que a pontinha é de cá. Mas isso é uma coisa minha, tá? Essa é a maiorzinha. E depois nós vamos recortar também as menorzinhas, tá? Ó, recorta aqui por dentro da tinta, normal. Essa é a menorzinha. Que depois no galinho vai ficar aqui assim, ó. Tá? Vai ficar uma de cá e uma de cá, tá bom? As pétalas também é a mesma coisa, não tem segredo. Transferiu pra cá, vai recortar também, retirando toda a tinta da caneta. E a nossa pétala vai surgir. Vai ficar assim, certo? Agora deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisa que eu fiz, que eu achei que facilitou bastante aqui a minha vida. Deixa eu deixar isso de cá, que eu já tenho algumas aqui que eu já deixei preparado. Olha só o que eu fiz. Ó, aqui elas estão riscadas e estão pintadas desse lado. Falta pintar esse lado aqui. O que eu fiz, gente? No início, quando eu comecei a fazer essa flor, percebam que ela tem duas tonalidades, ó. Ela tem uma tonalidade mais alaranjada e uma tonalidade mais amarelinha, tá vendo? Ela é mesclada, ela é toda mesclada. Não sei se no vídeo vai dar pra ver certinho os tons que eu usei. Mas, ó, aqui ela é bem amarelinha e aqui ela já é mais alaranjada. Aqui eu usei a tinta cerâmica e aqui o amarelo. Vou passar pra vocês as tintas que eu usei certinho, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu comecei pintando pétala por pétala, tá? Quando eu comecei a fazer isso. Gente, observe que aqui uma tá um pouquinho maior que a outra, porque pra fazer o botão, eu diminuo um pouquinho o tamanho dela. Pode usar aquele mesmo molde, só que na hora de recortar, vocês vão contar quantas pétalas vocês vão usar pro botão e quantas pétalas pra flor. Então, no botão, você recorta um pouco mais por dentro da tinta. Se quiser depois fazer um molde menor também, melhor, né? Que aí economiza material, ó. Percebe a diferença, ó. Não é muito, é pouquinho, ó. É pouquinha a diferença, tá vendo, ó? Tá dando pra ver aqui? É só isso de diferença. Também tem como depois diminuir quando a gente for aquecer, é só deixar um pouco mais de tempo no grill que ela diminui também, tá? Mas fica a seu critério, que você achar mais fácil. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu pintei e como que eu resolvi fazer depois, tá? E aí vocês vão fazer o que vocês acharem mais fácil. Só pegar um pedacinho de papel aqui, pra não sujar aqui a minha mesa. Ó. Nós vamos pintar primeiro. Gente, eu uso tinta de tecido, tá bom? Eu não vou falar marca, porque eu não sei se pode falar marca, né? Ó, eu uso essa tinta de tecido e essa aqui é o verde oliva, tá? Esse verde oliva aqui, eu vou usar pra pintar a folhinha. Eu uso também a esponjinha. Eu gosto de pintar com esponja. Ah, eu nem vou colocar no pratinho. Nem preciso do pratinho, porque eu vou pintar só um pouquinho, só pra demonstrar mesmo pra vocês. Se você recortar com a tesoura de picotar, vai dar um pouquinho mais de trabalho pra pintar as bordinhas. Aí, o que eu faço? Eu fico batendo a esponjinha aqui nas bordinhas, assim, ó. Você vai batendo a esponjinha e a tinta vai penetrando lá dentro dos picotinhos, ó. E vai ficando bem preenchido, pra não ficar amarelo. Gente, se vocês quiserem usar o EVA verde pra fazer as folhinhas, pode usar, tá? Porque eu gosto de fazer no EVA amarelo. Inclusive, esse meu amarelo aqui tá muito forte. O ideal seria um EVA amarelo mais clarinho, ó. Gente, eu não uso luva. Eu sujo tudo a mão, eu não dou bola, porque a luva me atrapalha, sabe? Eu fico bem atrapalhada com luva. Então, vai ficar assim, ó. Tá vendo? Esse lado a gente não pintou ainda. E esse lado a gente já pintou. Tá vendo? Vai ficar assim. Eu vou fazer isso dos dois lados. E aí, ela vai ficar assim. E quando eu fizer dos dois lados, que ela já tiver secado um pouquinho, já secou um pouquinho, ó, tá vendo? Tá pintadinha dos dois lados. Aí, nós vamos guardar a tinta verde e vamos pegar aqui a mesma marca. Ah, nem dá pra ver, de tanto que eu já sujei aqui. A cerâmica, tá? Opa! Nós vamos usar a cor cerâmica agora pra dar um tom. Vou usar esse outro lado da esponjinha. Gente, essa esponjinha, vocês podem reutilizar elas, tá? É só você ir usando e colocando no recipiente com água que você consegue reutilizar elas várias vezes depois, é só lavar. Aí, o que eu vou fazer, ó? Eu vou dar uma envelhecida, um tomzinho de envelhecido na minha folhinha, ó. Vou passar aqui nas bordinhas e depois eu vou puxar um pouquinho, só um excesso mesmo, tá? Pouquinha coisa, ó. Vou puxar um pouquinho pra dentro e vou dar uma passadinha de leve aqui, assim, uma espalhadinha aqui. Eu faço isso dos dois lados da folhinha, ó. Puxo um pouquinho pra dentro, bem leve, tá, gente? Bem leve, porque o inverno não foi tão rigoroso, né? Ó, vai ficar assim, tá vendo? Viu? Quer ver? Deixa eu pegar uma aqui que já secou. Ai, gente, esqueci de um detalhe. Me perdoa. Ó, antes de pintar, nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos pegar o palito e vamos fazer uns vincos nela aqui assim, ó. Como se fosse o frisado. Me perdoe, eu me esqueci de fazer isso, ó. Dá pra ver? Ó. Acho que dá pra ver, né? Tá dando pra ver, não tá? Aqui, ó. Onde eu passei o palito. Ó, antes de passar a segunda, ali antes de envelhecer ela,
vocês fazem isso aqui, tá? Deixa eu ver se essa aqui vai aparecer mais. Ver se essa apareceu melhor. Então, eu vou fazer isso. Vou fazer isso em todas. Eu vou mostrar essa aqui pra vocês. Antes de passar o cerâmica, eu acho que vai aparecer mais, ó. Viu? É como se fosse aquelas ranhurazinhas que a folhinha tem. Depois que foi feito isso, a gente vai envelhecer ela, ó. Você envelhecer ela do jeito que você preferir, tá? Se não quiser envelhecer também, não tem necessidade. Eu gosto de fazer assim, eu acho que dá um tchan. Acho que essa apareceu mais. Depois disso, nós vamos fazer agora a nossa sépala. Ó, a nossa sépala já tá toda picotadinha. Ó, já picotamos a nossa sépala todinha. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos pintar a nossa sépala de verde. Percebe como que eu tô atrapalhada, né? Eu usei o verde, poderia já ter pintado a sépala e não pintei. Ó, vou fazer um lado só da sépala. Por que um lado só? Porque ela vai ficar encaixada no botão. Vocês vão ver depois. Ó, aí eu pintei assim, né? Pintei ela assim com verde. Mas eu vou fazer aqui assim nas beiradinhas, ó. Eu vou arrepiar as nossas beiradinhas para que o verde penetre lá dentro, tá? Então eu vou dar uma arrepiadinha assim, ó, para que possa penetrar a tinta lá dentro do nosso arrepiadinho, certo? Se o seu EVA verde for mais escuro que esse aqui, nem tem necessidade. É porque eu tô usando uma tinta bem mais escura, aí vai ficar toda arrepiadinha assim, ó. E depois eu vou envelhecer ela também. Ó, vou passar suave aqui, bem suave. Só dar uma sujadinha aqui, né, na nossa sépala, pra ficar a rosa toda em clima de inverno, né? Deixa eu tirar essa, ó. Aí vai ficar assim. Olha essa. Essa aqui, ó, eu fiz mais fininha. Tá vendo que eu fiz ela mais, cortei ela mais fininha aqui? Porque eu pretendo fazer um botãozinho menor, um botãozinho bem menor. Então eu fiz ela desse jeito, ó. Essa aqui e essa aqui, como é pra rosa, né, pra rosa inteira, eu já fiz assim. O molde é o mesmo, o segredo é na hora de recortar, tá? E aí as dicas eu vou passando aqui no decorrer do vídeo pra vocês. Por isso que é interessante assistir o vídeo inteiro sem pular, tá, gente? E aproveita aí, quem não é inscrito ainda, se inscreve no canal, deixa um joinha aí pra me ajudar, que eu tô começando agora, tá bom? Esse é meu segundo vídeo. Bom, então, gente, olha, você pode fazer ela assim e assim. Se você quiser ela maior, é o tamanho exato do molde. Se você quiser ela mais magrinha assim, na hora de recortar, você recorta um pouquinho mais por dentro da tinta e aí ela fica assim mais magrinha, tá bom? Fica a critério de cada um, tá? Ó, o que eu fiz aqui, gente? Aqui, ó, eu desenhei todas as pétalas nessa folha de EVA. E pra facilitar a minha vida, porque no começo eu tava pintando uma por uma, eu resolvi pintar desse jeito. E agora, eu vou pintar o outro lado. Como eu falei antes, essa flor, ela é mesclada. Então, a primeira cor que eu passo é o amarelo. Vamos pegar o amarelo aqui. E vamos pegar agora uma esponjinha nova. Aí, nesse caso aqui, que eu achei mais fácil, eu vou mostrar pra vocês também como que eu fiz antes de chegar nesse ponto aqui, tá? De achar mais fácil. Ó, aí, como eu já pintei esse lado, e o amarelo não importa o jeito que fica, porque depois eu vou passar a outra cor por cima, então eu posso pintar a folha inteira assim, ó. Eu achei bem mais fácil. Você pinta a folha inteira desse jeito aqui, tá? Ó, vai espalhando o amarelo aqui na folha toda, ó. Porque se eu não fizer desse jeito aqui, isso aqui, gente, não tem segredo. É só pegar a tinta amarela e espalhar ela aqui na folha toda. Então, eu nem vou precisar fazer pra vocês verem, né? Porque não tem segredo. Fez isso aqui, depois vai vir aqui, vai recortar. Isso é fazendo com a folha inteira. Vai recortar do mesmo jeito que recortaria. Ó, esse aqui é um método que eu achei mais fácil. Vou deixar pra cá, pra não atrapalhar a gente. Depois que fizer isso aqui, eu vou pegar a tinta cerâmica. Gente, eu amo essa tinta cerâmica. Quase todos os trabalhos que eu faço, eu coloco essa tinta. Eu amo essa cor, gente. Eu preciso, sabe, esquecer um pouco dela, porque quase todos os meus trabalhos, eu tô colocando ela. Nossa, tá ficando muito parecido o meu trabalho. Vou colocar esse pedacinho aqui. Ó, agora que eu fiz isso aqui, ó, pintei as bordinhas todas com a cerâmica. Aí eu vou vir aqui e vou dar uma escurecidinha nela, ó, com a tinta cerâmica. Se eu achar que ficou forte, porque eu não quero colocar ela assim, ó, tão marrom. Aí eu pego de novo a minha esponjinha com o amarelo e passo. E aí ela fica assim, ó, desse jeito, tá vendo? Se você tiver o pincel, é até melhor, que aí você nem precisa fazer as bordinhas primeiro. Quando você passar o pincel de fora pra dentro aqui, ó, ele já vai pintar as bordinhas, então vai facilitar a sua vida. Ó, aí eu dou uma espalhadinha assim, com a minha esponjinha amarela, e fica assim, ó. Lembrando que algumas pétalas nós não vamos fazer isso, nós vamos deixar assim. Ó, aqui faltou um pouquinho. Algumas pétalas nós vamos só pintar as bordinhas. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz
Eu mostrei ali no EVA inteiro. Agora, como que eu fiz uma a uma? Eu recortei todas, ó. Recortei todas primeiro. Pintei só as bordinhas. E depois, eu vim uma por uma e fiz esse trabalho que vocês viram aqui agora. Eu vim, peguei o amarelo e passei o amarelo nela toda. Ficou assim, certo? Esperei secar, depois que secou ficou assim. E aí sim eu vim e fiz o meu sombreado aqui, ó, com a tinta cerâmica. E não fez diferença nenhuma. Então, fiquem à vontade. Ou pintem o EVA inteiro, ou façam dessa maneira. Menina, posso comprar um EVA já amarelo? Pode. Mas eu não sei se vai dar esse mesmo, assim, esse mesmo aspecto que deu, né? Porque uma coisa é a gente pintar, outra coisa é o EVA já ser inteiro daquela cor. Mas eu acredito que dê certo sim. Se você comprar um EVA amarelo nesse tom, e eu esqueci de falar pra vocês o tom do amarelo que eu usei, é o amarelo limão. O amarelo limão da tinta de tecido, tá bom? O que falta agora mostrar pra vocês? Nós já pintamos a folhinha, já envelhecemos a folhinha, já pintamos a nossa sépala, já envelhecemos a nossa sépala. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos modelar as nossas pétalas. Eu vou usar esse grill aqui, ó. Deixa eu ver se vai ficar aparecendo aí pra vocês. Ó. Acho que tá aparecendo, né? Depois eu vou ver. Primeiro, eu vou mostrar pra vocês a que eu fiz com o frisador. Com o frisador, eu usei essa pétala da rosa pra fazer a pétala e esse botão para fazer o botão. E também a folha da rosa. Não se preocupem se não tiver o frisador, porque eu vou mostrar como que faz sem frisador também, ó. Vou colocar aqui para aquecer. Vou pegar esse aqui e já vou falar para vocês para que eu peguei isso aqui. Ó. Ela vai ficar molinha. Eu vou colocar outra. Esse aqui é o menorzinho. O que nós vamos fazer? Nós vamos modelar o botão. O botão, você vai colocar ele aqui, vai pressionar, ó. Ele vai fazer essa voltinha, tá vendo, ó? Essa voltinha aqui, ó, tá? E vai ficar um chapéuzinho assim, ó. Vai ficar assim, certo? Ó. Eu vou usar 5 pétalas modeladas dessa maneira. Deixa eu pegar aqui o tamanho certo. Vou pegar essa que eu já pintei, né? Eu vou usar 5 pétalas pra fazer o botão. O miolinho, né, da rosa, aquele botãozinho que fica lá no miolinho da rosa. Vou usar 5 com este modelo, 5 fazendo nesse aqui, e vou usar 6 para fazer a outra parte da rosa, que no caso seria um botão maior ou a rosa abrindo, né, e você vai colocar aqui dentro, ó, e vai apertar, certo? Não tem segredo, tá? Colocou aqui dentro, apertou, tirou, e ela vai ficar assim, ó. O modelo da pétala. Vou fazer mais um aqui com o frisador e depois eu vou já mostrar como que eu vou fazer a rosa sem o frisador, tá? Ó, vou fazer mais uma, coloca aqui dentro, encaixa, aperta e pronto. Ó. Já modelou a nossa pétala, certo? Então vou usar 6 dessa e 5 dessa para fazer esse botão aqui, ó. Esse botão. Para fazer essa aqui, nós vamos usar mais. Aí depois vocês vão colocando a quantidade que vocês quiserem, dependendo do tamanho da rosa que vocês querem, tá? Essa aqui ficou um tempinho ali, diminuiu, então vou usar ela como botão, porque ela ficou menor. Ó. Pronto, ó. Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu modelo, deixa eu chegar isso um pouco mais pra cá, como que eu modelo sem o frisador. Vamos guardar o frisador aqui, deixa ele aqui, depois tem que fazer a folha, né? Sem o uso do frisador, eu frisei nesse vasinho, mas dificilmente todo mundo vai ter um vasinho como esse, né? Então não se preocupe que eu já vou te dar uma segunda opção para você modelar. Ó, como que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei aqui, belisquei a pontinha, dobra pra cá, ó, eu belisquei a pontinha e puxei pra baixo aqui, ó. Puxei aqui pra baixo, tá vendo, ó? Belisca essa pontinha e aqui, ó, aqui, você vai fazer assim com o dedo, ó. Puxando pra baixo assim, tá vendo, ó? Por que beliscar a pontinha? Porque quando você belisca a pontinha, ela vai ficar, ó, ela vai ficar com esse biquinho aqui, ó, tá? Então vai ficar assim, ó, a pétala. Vou fazer mais uma. Vou ver, essa aqui não tá pintada do outro lado. Ó, nós vamos aquecer. Agora, se você não tem um vasinho como esse, que é bem provável que não tenha, você pode usar uma caixinha de MDF. Tá vendo? Essa caixinha é mais fácil, né? Todo mundo tem uma caixinha de MDF em casa. Não tem necessidade de ser desse tamanhozinho aqui não, porque você vai usar o cantinho só.
Então não tem problema que tamanho que é a sua caixinha, não se preocupe, ó. Você vai colocar ela aqui no cantinho, vai beliscar aqui e vai apertar aqui pra baixo, pressionando o seu polegar aqui na pétala, ó. Você vai pressionar o seu polegar aqui na pétala, não coloca tanta força pra não fazer igual a Mirna que rasgou uma, tá? Ó, coloca, aperta o polegar aqui pra baixo, não tem necessidade de fazer tantas vezes assim não, tá gente? Eu tô fazendo assim pra demonstrar, não tem necessidade. Vou fazer uma agora, como que é feito naturalmente, ó. Vou aquecer mais uma aqui, vou mostrar agora sem pausar pra vocês verem que não tem que ficar demorando como eu demorei, ó. Aqueceu, você percebeu que ela tá molinha? Que a pétala já ficou molinha? Você vai colocar aqui, vai beliscar, vai pressionar pra baixo e pronto. Tá pronto já modelou, ó, viu? Eu demorei pra mostrar pra vocês, mas não tem que demorar não. Viu? Desse jeito aqui, certo? Vou modelar mais uma só, pra você pegar certinho. Na hora de fazer o botão, nós vamos usar também uma chapinha de cabelo para dar uma modeladinha. Mas se você não tiver chapinha aí, não tem problema não, dá pra modelar aqui também. Eu acho mais prático. Colocou aqui, beliscou e apertou o polegar aqui pra baixo, ó. Beliscou aqui no cantinho, ó, aqui no cantinho você belisca e aqui você pressiona o seu polegar aqui pra baixo, puxando ela pra baixo. E aí ela vai ficar com esse formato, certo? Agora nós vamos modelar as folhinhas, ó. Essa folhinha aqui é a folhinha que a gente riscou, lembra? Então essa que a gente riscou, eu vou modelar ela com a mão, não vou usar o frisador, porque não tem necessidade, nós já riscamos ela. Deixa eu fechar aqui pra ser mais rápido. Aquecer mais rápido. Já aqueceu, ó. Não tem segredo, gente. Vocês vão dobrar ela aqui ao meio, ó. Fazer uma pontinha aqui. E eu gosto de fazer um movimento com ela. Então eu dou um meio torcidinho nela, sabe? Só pra fazer um movimento. E aí ela fica assim, ó. Tá vendo? Ó, que bonitinha. Ó, vou fazer mais uma. Vou fechar pra aquecer mais rápido. Vou fechar só um pouquinho, né? Que senão eu torro aqui minha folhinha. Eu tava com outro grill, trabalhando com outro grill, mas ele é alto assim, então olha o que tava acontecendo. Eu tava sempre queimando meu braço. Aí eu tratei de conseguir esse aqui. Ó, você vai dobrar ela ao meio, levemente, não é muito. Dá uma apertadinha aqui na pontinha e um leve torcidinho, ó. Se você quiser torcer, tá? Se não quiser, não tem necessidade. É porque eu gosto de dar um aspecto de movimento pra minha folhinha. Agora nós vamos fazer a folhinha sem... ela não tá riscada, tá vendo? Ó, essa aqui nós não riscamos ela com palito. Essa nós vamos fazer aqui no frisador. Meu grill tá meio preguiçoso hoje. Ó, vamos deixar ela ficar bem molinha. Enquanto isso, eu vou colocar a sépola aqui, que a sépola, o EVA dela é mais fininho, ela vai aquecer mais rápido. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês como que faz a sépola. Ó, coloca ela aqui, ela já vai se entortando toda, ó. Eu faço dessa maneira aqui, ó. Eu pego ela, coloco aqui na minha mão mesmo, e faço assim, ó. Só isso. Ela fica assim, ó. Gente, eu fiz o lado errado. Ó. Ela vai fazer assim. Porque eu pintei ela só de um lado, né? Então, o lado que vai ficar é esse lado aqui, ó. Pra vocês verem que a gente também faz umas caquinhas de vez em quando, ó. Tá vendo? Ela vai ficar assim, ó. Porque aí, a hora que você encaixar ela lá no botão, ela veste certinho. Ó. Ficou molinho, você vai colocar ela aqui no centro do frisador. Bem no centro. E já vou explicar o porquê que tem que ser bem no centro. Porque ele tem esse risco aqui no meio, tá vendo? Então, se você coloca ela pra cá, fica muito feio. Porque ela tem, o frisador tem essa repercussãozinha aqui no meio, tá vendo esse risquinho aqui, ó? Então, por isso que eu gosto de colocar bem no centro do frisador. Pra ficar bem certinho. Eu vou fazer uma maior. Só que essa maior aqui, eu não envelheci ela. Deixa eu envelhecer ela aqui. Pronto, já envelheceu. Gente, então vocês entenderam a sépola? Essa maiorzinha, mais gordinha, também é do mesmo jeito, ó. Não tem segredo nenhum. Coloca ali, espera ficar molinha. A hora que ela fica bem macinha. Se você tiver alguma coisa, deixa eu ver se tem alguma coisa. Se tiver essa bisnaga aqui, ó, vai me ajudar a frisar essa sépola. Vamos ver. Ó. Você faz isso aqui, ó. Puxa ela aqui pra baixo, assim, ó. Pronto. Pode ser qualquer coisa aqui que dá pra você, ó. Ela vai ficar assim, ó. Vai ficar um copinho assim, tá vendo? Por que não precisou pintar os dois lados? Porque esse lado aqui, ó, vai ficar encaixado na flor, como se fosse assim, ó. Tá vendo? Como se fosse assim. Então esse lado não vai aparecer, porque nós vamos colar ele na flor. Ó, agora vamos frisar a nossa folhinha maior aqui. Inclusive, eu vou colocar uma maior aqui também, pra eu modelar na mão, pra você ver como que eu faço. A mesma coisa da menor também, não tem segredo não.
vai colocar maior no meio também do frisador, vai encaixar ele e vai apertar. Espera ele esfriar um pouquinho, porque se tirar ele quente, às vezes ele volta. Ó, essa aqui já aqueceu, vai modelar na mão, nós vamos dar uma beliscadinha aqui em cima, uma dobradinha nela aqui e um leve giradinho assim pra fazer o movimento. Gente, sinceramente, eu acho mais bonito assim, eu acho mais natural, mais parecido com a original, né? Ó, ficou assim a nossa frisadinha, olha, olha. O que vocês acham? Qual que vocês acham mais bonitinho? Vamos pegar a menor. Cadê a menor que eu frisei? Perdi a menor que eu frisei. Ah, tá aqui. Ó, as duas menores. Frisada, modelada na mão e usando o frisador. Ó, qual que vocês acham que fica mais bonitinho? Eu prefiro essa. Tá? Não desmerecendo o frisador, mas eu prefiro essa. Mesmo porque essa aqui, eu não vou precisar colar o araminho aqui nas costinhas dela toda. Sim, nas costinhas toda. Por quê? Porque ela já tem o movimento. Eu já fiz o movimento com ela. Tirar esse brilho aqui, ó, isso aqui que eu já vou explicar pra vocês. Essa aqui, ó, como nós fizemos ela no fritador, ela fica reta, né? Ela fica retinha, ela não tem movimento. E essa tem movimento. Então, essa aqui, obrigatoriamente, eu vou ter que pegar um araminho desse aqui, que é um arame, acho que é 22 o número desse arame aqui, arame encapado, número 22, se não me falha a memória. E vou ter que colar ele aqui, ó, nas costinhas dela. Ai, minha pistola de cola quente estava desligada, então eu vou colar com cola instantânea. Ó, eu vou passar a cola instantânea aqui, no araminho. Vou posicionar ele aqui, com o próprio frasco eu vou apertar. E aí, com isso aqui, o que acontece? Eu vou conseguir dar o movimento que eu gosto nela, porque como eu colei o araminho aqui nas costinhas dela inteira, eu consigo movimentar ela. Se eu quiser colocar ela viradinha pra cá, eu coloco. Se eu quiser ela reta, eu coloco. Se eu quiser ela assim, eu coloco. Se quiser virar só a pontinha, eu viro só a pontinha. Por quê? Porque eu tenho arame nela todinha, né? Agora, ó. Geralmente a gente usa mais assim, né? Agora, essa aqui, como ela já está com movimento, eu vou colar o araminho nela somente para fazer o galinho. O que eu posso fazer? Eu posso pegar um araminho menor e colar só aqui embaixo assim, fechando aqui, ó, só aqui na pontinha e fechar. Ou eu posso colar só aqui, ó, só nesse pedacinho aqui. Então eu vou economizar araminho, certo? Você pode colar tanto com a cola quente quanto com a instantânea. Acho que agora esquentou, tá vendo? Desliga e desliga, e eu tinha me esquecido de ligar, ó. Eu gosto de fazer assim e fechar aqui, porque aí ela fica mais fechadinha. De forma que não apareça, viu, gente? Não deixa aparecer, eu coloquei muita cola, não tem necessidade de tanta cola. A Ângela do canal Artes Prado que me diga, né, Ângela, que você que me ensinou a usar cola quente no meu artesanato, porque eu usava só cola instantânea. Gente, a Ângela é fantástica. Artes Prado, depois vocês pesquisem aí no YouTube, se você ainda não conhece. Ela faz uns arranjos maravilhosos. E falar pra vocês que eu, quando começou essas flores de artesanato, essas flores de EVA, eu viajava o Brasil todo, sabe? Vendendo frisador. Eu ensinava a fazer as flores, mas com o intuito de vender os frisadores. Trabalhei muito tempo assim. Depois eu parei, fiquei um bom tempo parada. E quem me incentivou a voltar foi a Ângela do Artes Prado. Um beijo pra você, minha querida. Então, gente, ó, vai ficar assim a nossa folhinha. E aí nós vamos colar o araminho na outra, na menorzinha. Vamos fazer vamos já fazer aqui o nosso galinho. Vamos fazer o nosso galinho. Gente, olha só meus dedos. É desse jeito aqui direto, tá? A hora que eu termino, que eu paro aqui de fazer, eu fico meia hora lavando as mãos pra... E nem assim aprendo a usar luva, gente. A bichinha não tem jeito não, não tem conserto não. Foi, como diz meu filho, foi criada no laço, certo? Né? Porque não dá bola pra nada. Ó, coloca aqui, mais um pouquinho. Só pra eu montar o primeiro galinho aqui com vocês, tá? Ó, não tem necessidade de colocar tanta cola. Colocar pouquinho cola. Dá pra fazer com cola instantânea, tudo com cola instantânea também, tá? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó. Gente, olha aqui. Esse aqui é o meu suporte de fita floral, tá? Ó. Gambiarra. Nós vamos pegar um pedaço dessa fita, vamos espichar ela. E a fita floral, ela libera uma cola quando você espicha ela. Vocês viram aqui minha gambiarra, né, gente? A Ângela outro dia mostrou também lá a gambiarra que ela fez, lá do suporte de fita floral. Eu achei super interessante, eu me identifico demais com ela, porque acho que nós somos muito parecidas. Ó, eu passo a fita floral aqui. Passo também nesse aqui. Se você não tiver fita floral, pode fazer com uma tirinha de EVA também, tá? Eu já vou mostrar pra vocês o porquê de que eu faço desse jeito aqui, ó. Primeiro, é porque aqui no pezinho dela, eu cubro a imperfeição que ficou quando eu juntei, né? Quando eu coloquei o araminho ali dentro. Então a fita acaba cobrindo aquela imperfeição que fica, tá vendo, ó? A fita cobre direitinho. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a folhinha maior no meio e as duas aqui, ó. Um pouquinho abaixo. Ó. A folhinha maior fica ali
e as menores ficam aqui. E aí a gente pega mais um pedaço de fita floral. Tá vendo por que eu coloco fita floral individualmente? Porque aqui agora vai ficar um pedaço do cabinho aparecendo, ó. Elas vão ficar assim, tá vendo? Esse é o galinho que a gente faz pra colocar lá nos nossos botões e na nossa rosa, tá? Ó, desse jeito aqui, tá? Vai ficar o galinho assim, ó. Desse lado aqui não mostra nada, que é o contrário dessa aqui que a gente vai fazer, né? Que eu mostrei pra vocês que tem que colar. Então vai ficar aparecendo aqui, ó. Mas o processo de montagem é o mesmo. Você vai pegar a maior, vai colocar no meio, vai fazer um galinho do mesmo jeito desse aqui, tá? Eu nem vou fazer porque não tem necessidade, que é a mesma coisa. Você vai colar o araminho nas costinhas da maior, nas costinhas das duas menores e vai juntar do mesmo jeito que eu juntei esse, certo? Então não tem segredo, não tem necessidade de fazer pra mostrar pra vocês, para o vídeo não ficar tão longo, certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, as pétalas que eu tenho, né, que eu já frisei, que eu já modelei, ó. Vou pegar aqui e vou montar pra vocês verem, tá? O que nós vamos fazer? Tem que ter mais uma seta aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um arame 18 ou um arame encapado, tanto faz, ó. Eu tenho esses arames encapados aqui, que eu comprei no Shopee, mas de verdade, gente, não vou indicar pra vocês comprarem não, porque é desnecessário. Eu achei super desnecessário, porque agora, o que eu vou fazer com ele? Eu vou fazer uma bolinha aqui na ponta dele, ó, e eu vou cobrir ele todinho. Então não tem necessidade de pagar mais caro num arame encapado desse jeito. Ele é bonito, tudo, todo já revestido, mas não tem necessidade. Por quê? Porque eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Eu vou ter que encapar ele inteirinho, de todo jeito. Então, pode comprar aí um bolo de arame 18, número 18, que vai dar certo. Pode ser arame recozido, pode ser arame, como chama aquele arame bonito? Galvanizado. Pode ser arame galvanizado. Ó, vou fazer uma bolinha de EVA aqui. Se você tiver uma bolinha de isopor e quiser fazer com a bolinha de isopor, pode fazer, tá? Mas aqui, como eu gosto da gambiarra, eu sou assim, como disse meu filho, eu sou a rainha da gambiarra. Então, eu vou fazer uma bolinha aqui, que nem é bem uma bolinha, né? Uma cabecinha aqui, ó, de EVA. Aqui na pontinha do arame. Vocês viram que lá no início eu nem passei cola, né? Mas pode passar cola no início, tá? Eu passo cola só no início e no final. Porque não tem necessidade de passar cola sempre, porque como o EVA é uma borracha, e você vai espichando ele, aí eu colei bem lá atrás, deixa eu passar mais na pontinha aqui, senão vai ficar bem. Eu coloquei a cola lá atrás e coloquei ele mais pra frente um pouquinho. Então aqui agora o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a fazer o botão. O botãozinho, são essas aqui que eu fiz menor. Deixa eu ver onde que eu coloquei eles. Aí você escolhe aí as que ficaram menores, porque às vezes a gente corta algumas menores e às vezes a gente deixa algumas mais tempo também aquecendo e aí elas acabam diminuindo de tamanho. Eu vou pegar aqui minha chapinha de cabelo, vou colocar ela aqui na tomada, ó, porque eu gosto de às vezes dar uma modelada com ela também, ó. Vou deixar ela, deixa eu ver onde que eu vou colocar ela aqui em cima. Deixa eu ver se ela tá ligada, tá? Vou colocar em cima dessa caixinha porque eu já fiz umas artes com ela aqui, tá? Ó, o primeiro que você vai colocar aqui, você vai fazer, ó, você vai revestir ele todinho aqui, ó. Deixa eu ver onde que eu mostro melhor. Vamos passar primeiro uma colinha aqui, que facilita a vida da gente já. Passa uma colinha aqui, cola ele ali assim, ó. E aqui agora você vai modelar, vai fazer um biquinho, ó. Vai deixar um biquinho assim, tá vendo? Essa é a primeira pétala, então vai fazer só um biquinho assim, ó. Vai fazer um biquinho e vai colar. Pouquinha cola, viu, gente? Não tem necessidade de muita cola, não. Vou colocar um pouquinho aqui também. Pra fazer o biquinho. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Vai ficar assim, na nossa primeira pétala. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar o nosso botãozinho. A gente vai colocar uma de cá, outra de cá. E por que eu coloquei ali a minha chapinha já? Porque eu vou, ó, deixa eu intercalar, né? Eu tenho que intercalar as cores. Porque a nossa rosa, ela é mesclada, não podemos esquecer disso, ela é mesclada. Então, ó, aí eu meço aqui, eu quero que fique da mesma altura. Ó, quero que comece na mesma altura. Aí eu medi, eu puxo ele pra baixo, eu coloco a colinha aqui. E aí eu subo ele de novo. Subo ele de novo pra ele ficar desse jeito. E já vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer com a chapinha. Aqui, ó, eu vou dar uma apertadinha nele aqui, tá vendo? Ó, ele tá bem abertinho aqui, né? Eu vou dar uma apertadinha nele aqui com o dedo, viu? Ó, eu trouxe ele pra cá com o dedo e aí ele ficou com essa voltinha bonitinha. Trouxe ele pra cá com o dedo, vou colocar um pouquinho de cola aqui, não vou deixar essa cola aparecer, tá? Não deixa essa cola aparecer. Segura um pouquinho pra cola esfriar e colar, se for a cola instantânea já é mais rápido. E agora, a próxima, essa aqui tá com manchinha branca, eu não quero que essa manchinha branca apareça. Então eu vou pegar uma outra pétala sem manchinha. Aí eu vou colocar ela aqui do lado. Não coloca de frente, porque se você colocar aqui de frente, depois outra de cá e outra de cá, o botão fica quadrado. Então você coloca ela aqui do ladinho, assim, ó. Do lado, assim, tá?
Aí tá da mesma altura, ó, eu meço aqui, vejo se tá da mesma altura. E puxo pra baixo e coloco a cola aqui, ó. Coloca a cola aqui, ó. Não é aqui, é aqui que você colocou. E aí eu levo ele lá. Ó. Levo ele lá e vou modelar na medida que eu quero, tá? Vou modelar ele aqui. Modelei, eu vou colocar a cola de cá e de lá, pra ficar no modelinho que eu quero. No botãozinho. Acho que esse aqui nem vai precisar, agora nós vamos pegar a coloridinha. Ó. Aqui nós vamos apertar aqui mais um pouquinho, senão o nosso botão vai ficar desabrochado. O nosso botão ainda não desabrochou não. Ó, agora nós vamos pegar a colorida. Ó, e vamos colocar aqui do ladinho. Ó. Vou colocar aqui. Não tem problema se ficar assim, ó. Depois a gente vai modelar com a chapinha. Coloca a cola aqui. Deixa eu fazer mais rápido, senão o vídeo fica longo, né? Colocar a cola aqui. Agora é o amarelinho. Nós vamos pegar o amarelinho. Gente, aqui eu quero que vocês aprendam direitinho, né? Se eu fizer o vídeo muito rápido, ó. Agora, por que eu quero a chapinha? Porque agora eu vou pegar a chapinha aqui, ó. Só nessa bordinha aqui, ó. E aí, eu vou fazer ela do jeito que eu quero. Do jeito que eu quero, tá vendo? Ó. Aí você encaixa ele ali, ó. Do jeito que você quer que ele fique, entendeu? Por isso que eu pego a chapinha. Porque aí, ela é pequenininha. Agora, se você não tiver, você encosta. Você vai lá no bril, encosta lá assim, ó. E modela. Dá certo também. Chapinha mais prática. Mas não que não dê certo de outra maneira. Dá certo sim, tá? O importante é você não deixar de fazer a sua roça. Ó, eu vou colocar uma outra alaranjada aqui, tá? Aí você faz do jeito que você gostar mais. Com mais alaranjada, com menos alaranjada, tanto faz. Ó, o nosso botãozinho, o botão do miolinho da rosa, está pronto. Ó, o nosso botãozinho do miolinho da rosa está pronto. Ó, tá vendo? Bonitinho? Esse é o nosso miolinho da rosa. Agora aqui, depois que ele já está assim, tem uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de pegar uma linha, essa aqui é uma linha de pipa, número 10, e eu gosto de amarrar aqui, ó, embaixo, aqui assim. Eu amarro bem forte aqui embaixo, assim. Eu dou várias voltas, faço assim, dou um nó e corto. Corto ela. E aqui agora, nós vamos fazer, deixa eu melhorar isso aqui. Ó, você modela do jeito que você quer que fique. Ó, eu quero que fique assim. Ele fica assim, como se estivesse desabrochando. E agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos pegar as pétalas. Calma que eu vou mostrar também o frisado depois, tá? Agora nós vamos pegar as pétalas. As pétalas já podem vir um pouquinho mais pra baixo, tá? Vou pegar essas que tem esse, que eu belisquei aqui, ó. E aí eu vou colocar ela, por exemplo, aqui tá uma pétala e aqui tá outra. E eu vou colocar entre as duas, tá vendo? E eu vou colocar a cola só aqui embaixo, ó. Porque eu não quero ele muito fechado. Esse aqui eu vou fazer a rosa. Se eu fosse fazer só o botão, eu colocaria ele, cola nele mais pra cima, pra ele ficar mais fechado. Bom, aqui eu coloquei uma amarela, aqui eu vou colocar uma colorida, do mesmo jeito, cola só aqui embaixo, ó, a pontinha, sobe. Agora eu vou pegar uma amarela, tá pequena, vou pegar uma amarela maior, ó. Vou colocar a amarela aqui, ó. Viu como que tá tomando forma a nossa rosa? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão intercalando, ó. Colocou uma amarela, agora é uma laranjada. Ó, uma laranjada, coloca a cola aqui embaixo. A cola aqui embaixo. E agora uma amarela de novo. Isso. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui dentro. Isso, consegui, ó. Tá vendo? Eu encaixei ela aqui pra ficar essa parte de dentro e essa parte de fora. Pra não engolir nenhuma pétala. Tá vendo? Ó, coloca a cola aqui embaixo, ó, aqui embaixo, e sobe, ó. Agora você dá uma apertadinha. Gente, se vocês quiserem só o botão desse jeito aqui, por exemplo, a gente faz várias fases da rosa, né? Pode fazer só esse primeiro botãozinho e já coloca a sétala. Ou só esse aqui e já vem aqui, ó, espeta aqui o miolinho da sétala e já coloca a sétala, ó. Já fica um botão, tá vendo? Já fica um botão. É claro que nós vamos tirar esse excesso aqui, ó, antes de colocar a sétala. Tô só demonstrando. Vamos pegar a sétala maior, ó. Pra vocês verem o tamanho que vocês vão achar que fica melhor, ó. Aí vem aqui e já cola a sétala. Já é o botão, já é uma fase da rosa. O botão menor, o botão maior. A rosa desabrochando. Essa aqui eu vou fazer ela rosa. Então eu vou fazer agora o quê? Eu vou abaixar um pouquinho a pétala, ó. Eu vou abaixar um pouquinho a pétala. E vou colar de novo só aqui embaixo, intercalado. Tem uma borda de pétala aqui e uma borda de pétala aqui. A borda dessa pétala, como um belisquinho, vai ficar entre as duas pétalas, tá vendo? Ó? Um pouquinho pra baixo, bem pouquinho. Não vai abaixar muito a pétala, senão vai ficar feio, tá? É só um pouquinho, ó.
Aí você vai fazendo de novo mais uma volta e colocando as cores das pétalas que você quer. Às vezes você vai falar assim, nossa, ela tá em dúvida que pétala ela quer. Realmente eu tô em dúvida, porque eu gosto de pôr, analisar, ver se eu gostei, ver se ficou do meu agrado. Aí ficou do meu agrado, aí eu colo. Sou exigente comigo mesmo, gente. Eu sou a primeira crítica do meu trabalho, é a minha crítica que eu tenho que enfrentar. Ó, agora eu vou vir com a colorida. Vou colocar aqui intercalando. Bota a colinha ali no meio. Subo ela. Agora não tem segredo, gente. Vocês vão intercalando, ó. Vai intercalando até ficar do tamanho que vocês querem. Ó. Vou colar desse jeito. Tá vendo como ela vai ficar? Ó? Viu? Ó. Vou colar desse jeito. Eu amei, não sei vocês, mas pra minha crítica, passou. Vamos ver se vai passar na crítica de vocês. Mas na minha, passou. Eu amei. Estou amando essa rosinha, gente. Amando. Achei ela muito linda. Ó. Então agora, opa, meu dedo aqui quase ficou ali. Ó, essa aqui eu vou deixar ela desse tamanho mesmo, tá? Não vou colocar mais pétala não. Agora o que eu vou fazer? Eu vou virar ela aqui e vou passar um pouquinho mais de cola, né, nessas partezinhas que ela ficou meio abertinha aqui, ó. Tem algumas partes que ela fica meio abertinha. Eu venho, passo um pouquinho mais de cola, aperto um pouquinho. Aperto aqui um pouquinho assim. Ó. Aperto até a cola esfriar. Ó, nossa rosinha ficou assim. Aqui agora eu vou colocar a sépala. Eu vou pegar essa sépala mais gordinha aqui, ó. Nem tão gordinha, nem tão magrinha, mas vou pegar essa aqui. O que eu vou fazer com ela? Eu vou pegar um palito, vou perfurar ela aqui com um palito. Pode cortar com a tesoura? Pode. Eu quero fazer um furo aqui com o palito. Eu vou subir ela aqui. Vou subir ela e vou colar ela aqui, ó. Deixa eu tirar um pouquinho dessas pontinhas aqui. Eu quero que ela chegue um pouquinho mais pra cima. A gente tira um pouquinho desse excesso que fica aqui. Aí eu vou colocar a cola aqui, ó. Aqui eu vou colocar a cola, ó. Não precisa colocar muita cola. Vou fazer isso aqui. Se você quiser pegar a chapinha e dar uma cutucada aqui, ó, pra você virar ela um pouquinho assim, ó, pode, tá? Pode fazer isso, ó. Se você quiser, tá? Se não quiser, pode deixar ela colocadinha pra cima também, que fica bom. Dá só uma arrepiada nos nossos repicadinhos aqui, ó. Faz assim, ó, aperta aqui, vira ela um pouquinho, só um pouquinho, porque eu não pintei do outro lado, então não posso virar muito. Se tivesse pintado dos dois lados, tudo bem. Pronto, tá bom também assim, não precisa. A outra, eu vou colar ela até mais em cima aqui, ó. Vou passar a cola aqui. Isso aqui é opcional, viu, gente? No final aqui você faz do jeito que você preferir, tá? Se quiser virar, vira. Se quiser colar, cola. O importante é que fique do seu agrado. E do agrado da cliente que te encomendou, né? Esse aqui, ó. Não tem segredo não, tá? Ó, pronto, o nosso botão. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma fitinha de EVA verde. Agora eu vou pegar a verde. Vou dar uma espichadinha nela. Não muito forte, que é pra não estourar. Passar um pouquinho de cola aqui. Uma esfriadinha, que não queimou o dedo ali, ó, no começo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou revestir. Tá vendo por que não compensa comprar o arame já encartado? Eu vou revestir aqui, ó. Vou revestir todo o caule dela pra dar uma engrossada. Tá vendo? Eu coloco muita força, estoura o negócio. Não tem necessidade de tanta força. Pode engrossar o cabinho também com papel higiênico, tá? Aqui em cima, eu vou passar de novo, porque eu quero fazer, sabe aquele copinho que a Rosa tem aqui? Eu quero fazer um pouquinho daquele copinho dela. Então, vou passar de novo aqui em cima. Aqui em cima eu vou passar várias vezes pra tentar fazer aquele copinho. Eu já pensei, outro dia eu tava pensando se tinha como fazer esse copinho de outra forma, com biscuit, sei lá. Eu vou tentar, se eu conseguir, eu trago aqui pra vocês verem, tá? Tentar fazer esse copinho de outra maneira. Ó, aqui em cima ela é um pouquinho mais gordinha, né? Que eu tô chamando de copinho. Vamos fazer assim, tô passando várias vezes, eu acho que tá dando pra vocês verem, né, gente? Ó, como que eu tô fazendo aqui, né? Ó, agora daqui, ó, eu já vou dar uma afinadinha e vou descer. Aí, que jeito que eu desço? Eu espicho o EVA e rodo o arame, ó. Espicho o EVA e rodo o arame. Espicho o EVA e rodo o arame. Chega aqui no finalzinho, a gente passa cola aqui e termina de enrolar. Nossa, agora o que eu vou fazer? Ó? Vou pegar esse galinho
E vou colocar ele aqui, ó. Só que antes disso eu vou passar uma tinta aqui. Porque esse aqui eu não vou passar fita floral nele. Cadê minha esponja verde? Aqui. Então eu vou passar a tinta aqui assim, ó. Aqui no copinho. Aqui na bordinha também que eu virei. Ó. Passar um pouquinho aqui na bordinha da sépala que eu virei. E aí, nós vamos pintar o caule. É interessante eu esperar ele secar um pouquinho, né? Pra fazer isso que eu vou fazer agora. Mas, como eu quero demonstrar pra vocês, então eu já vou fazer. Ó, vai ficar assim, tá vendo? Ó, você vai colar, vai colocar o galinho aqui, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar ou a fita floral, se você quiser fazer esse acabamento aqui agora, ao invés de pintar, como eu pintei aqui, ao invés de pintar, você quiser colocar a fita floral, você coloca a fita floral. Ou então, você vem agora, aí no caso, se você colocar a fita floral aqui por cima, aqui agora, pra prender a folhinha, você prende também com fita floral, tá? Aí você vem, coloca a fita floral aqui, ó, e desce prender. Eu gosto mais de fazer com o EVA, porque aí eu já engrosso o caule, né? Eu já engrosso o caule dela com o EVA. Mas como aqui eu coloquei fita floral, eu acho que ficaria mais interessante eu fazer com a fita floral, mas eu não vou fazer não. Eu vou fazer assim mesmo, com o EVA, e depois eu vou pintar o caule. Vou fazer desse jeito aqui. Porque eu não tô gostando de trabalhar com essa fita floral minha, porque a minha fita floral, ela tá soltando muito, tá legal. Preciso de uma marca de fita floral melhor. Essa marca que eu comprei não gostei não. Aí depois eu vou ter que pintar aqui de um verde mais escuro. Embora que o caule da folhinha não é da mesma cor do caule da rosa, né? Então, aqui agora eu vou pintar tudo. E vai ficar assim, bem bonito o nosso botão. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Olha, que fofo. Eu amei. Achei lindo vocês. Agora vamos fazer o botão como frisador? Vou montar como frisador agora pra vocês verem, tá? Só um segundinho aí, aguenta aí rapidinho, que eu vou frisar as pétalas, que eu não tenho pétalas frisadas aqui pra montar o botão inteiro. Eu já volto, tá bom? Então, gente, eu voltei. Aqui, ó, eu já fiz aqui a bolinha na ponta do arame, dos dois arames, que eu vou montar pra vocês aqui um botão, os dois frisados, tá? Mas um eu vou montar só o botão e o outro eu vou montar assim, ó, tá? Um eu vou montar o botão menor e o outro eu vou montar assim, ó. Então, vamos montar primeiro o botão menor. O que nós vamos fazer? Do mesmo jeito daquele lá, ó. A primeira pétala nós vamos fazer isso aqui, vamos colar ela aqui, ó, vamos passar a cola aqui, ó, aqui, na nossa bolinha que nós fizemos, e vamos colar ele aqui. Vamos fazer o biquinho aqui em cima, tá? Aquele biquinho que nós fizemos no outro do mesmo jeito, não tem diferença não, tá? Ó, fazer o biquinho aqui, biquinho de cola. Espera a cola. Vai ficar assim. Bem parecido com aquele outro que nós fizemos. E agora nós vamos intercalando as nossas, ó, a segunda não é de frente, tá? Eu gosto de colocar ela do lado assim. Eu vou pegar um mais viradinho, porque esse aqui eu vou deixar ele só como botão, não vou montar a roda. Então vou fazer assim, vou medir a altura aqui, ó, lembra que a gente mede a altura aqui, aí eu seguro, puxo ele pra baixo, viro ele, né, meio que do avesso, passo a cola e volto ele aqui, ó. Vai ficar bem no lugar, tá? Agora eu vou passar um pouquinho de cola de cá e um pouquinho de cola de cá, pra fechar ele um pouquinho mais. Eu quero ele mais fechadinho, assim. Aí ele vai ficar assim, tá vendo? Agora nós vamos pegar uma outra pétala frisada, tá? Frisada, ali tem umas pétalas que eu fiz na mão, mas essa aqui, ó, é a que a gente fez aqui, tá vendo, ó? O formato certinho, ó, viu? Então essas aqui são as frisadas, boleadas no boleador, ó. Eu vou colocar outra de cá, intercalado, agora amarelinho, né? Vou intercalar aqui, vou puxar pra baixo, vou passar a cola aqui no meirinho, aqui, e vou pegar mais uma pétala, deixa eu ver qual cor que eu quero agora, vou pegar essa aqui, e vou colocar de cá, e finalizou o nosso botãozinho, tá? Esse aqui é o botãozinho quando ela ainda tá querendo, né, começando lá na roseira, aqueles botõezinhos menorzinhos, tá? Todos eles são boleados ali naquele boleador. Olha, o botãozinho mais bonitinho, ó, viu? Tá? Ficou assim. Agora aqui embaixo eu vou prender as pontinhas. Minha chapinha tá caindo, fica aqui. Vou colocar um pouco de cola aqui. Vou prender bem.
Esse aqui eu não vou amarrar com a linha igual eu amarrei o outro, porque eu já vou aproveitar essas pétalas aqui, ó, que eu tô apertando, pra já começar a fazer aquele copinho que tem aqui embaixo. Se você quiser fazer o seu botãozinho mais cheinho, é só você colocar mais pétalas, ó. Você vai colocando mais pétalas, boleadas, e ele vai ficando mais cheinho, ó. Tá vendo? Vai ficando mais cheinho. Como você quiser ele, você faz, tá? Se quiser mais cheinho, coloca mais. Eu vou querer esse bem magrinho assim mesmo, tá? Deixa eu pegar uma sécola aqui. Essa que eu nem vou furar ela só como arame mesmo. Ó. E aqui, ó, eu vou colar a nossa sécola. Porque esse botãozinho, ele é um botãozinho assim, quando a roseira tá ainda lá começando mesmo, viu? Eu acho até que essa sécola tá muito grande pra ele. Eu vou cortar aqui. Essa sécula é aquela de 6, então eu vou cortar e vou colocar 3, ó. Cortei a sécula no meio e vou colocar só 3, tá vendo, ó? Vai ficar assim, ó. Se quiser colocar tudo, pode colocar, mas eu não vou colocar não, vou deixar, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar a cola aqui, ó. Passar a cola aqui, aqui e aqui. Um pouquinho em cada comecinho aqui da sécula. E vou colar. Pronto, ó. Esse é o nosso botãozinho frisado, certo? Esse é só o botão. Agora nós vamos fazer o mesmo que nós fizemos com esse aqui, nós vamos fazer com as frisadas. O início é o mesmo, nós vamos pegar os boleados, né? Nós vamos pegar os boleados primeiro, vamos colar ele aqui, o início é igual, não tem diferença, tá? Ó, vamos colocar aqui, vamos fechar aqui em cima, do mesmo jeito que nós fizemos o botãozinho ali, tá? O início é igual. Ó, nós vamos pegar os boleados do mesmo jeito. Os boleadinhos, vamos colar aqui embaixo, vou colar um pouquinho aqui do lado, um pouquinho do outro lado, certo? Do ladinho, a outra não é em frente, é do lado, vamos puxar pra baixo, colocar a cola. Então aqui agora, como eu tenho mais pétalas, eu vou colocar mais, tá? Não tem necessidade, mas eu vou colocar. Essa aqui não tá bonita não, ficou feia essa. Eu vou colocar mais uma aqui. Deixa eu ver se tem colorido. E depois vão ser essas outras aqui, ó. Então, eu vou colocar mais essa aqui, porque eu já frisei mesmo, então eu vou colocar. Ó. Agora, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos colocar as pétalas que nós frisamos. Cadê? Nós frisamos nesse aqui, ó. Tá? Agora essas aqui, ó, são as que a gente frisou nesse. Lembra, ó? Colocamos aqui, né? Então, agora serão elas. Do jeito que nós vamos colocar? Intercalando as cores. Sempre fica uma maior, uma menor, porque às vezes a gente deixa mais tempo aquecendo, então elas ficam maiores, menores. Se ficou assim, você vai pegar primeiro as menores, tá? Vai colocar primeiro aqui em cima as que ficaram menores, ó, viu? Só que aqui no caso eu vou querer uma mais colorida, não vou querer amarelinha não, vou querer essa aqui, ó. Então desse tamanho da amarelinha. Vou colocar a cola só aqui embaixo e vou subir ela. E agora o que eu vou fazer? Eu vou intercalar, agora sim eu vou colocar a amarelinha, ó. Vou colocar meio que um pouquinho por cima aqui, ó, não chega a ser na metade dela. Ah, e detalhe, um pouquinho pra baixo dessa daqui, tá? Um pouquinho coisa pra baixo, tá? Vou colocar a cola aqui embaixo e vou subir ela. Agora eu vou pegar a coloridinha, mais colorida, ó, e vou, posicionei ela, puxo e subo ela novamente. Agora eu vou pegar a amarela, um pouquinho aqui atrás, né? E venho, ó. Vou puxar pra baixo. Essa aqui tá grande, eu tenho uma amarelinha menor aqui, ó. Vou colocar essa menor. Puxo pra baixo, coloco a cola aqui e subo. Agora, eu vou tentar fazer igual eu fiz com aquela lá, ó. Colocar uma parte de cá e uma parte de cá, pra não ficar escondido. Ó, a nossa rosinha formal, tá vendo? Ó, eu vou puxar pra baixo aqui e vou colocar a cola aqui. E vou subir, ó. Nossa rosinha formal, viu? Encaixar aqui. Pronto, ó, bonitinho. Agora, gente, vocês vão fazendo o mesmo processo dessa outra que nós fizemos aqui sem frisar. Vocês vão colocando as pétalas na quantidade para ficar do tamanho que vocês querem que ela fique. Sempre a próxima camada vai abaixando um pouquinho, não é muito, tá? É bem pouquinho, coisa de milímetros, tá? Ó. E aí, quanto mais pétalas vocês forem colocando, maior vai ficando a rosa, ó. Tá? Olha, gente, como ficou. Essa frisada. Essa sem frisar, só que essa aqui eu coloquei uma camada a mais de pétala. Ó, essa aqui é rosa e esse é um botão, tá vendo? Ó, agora eu vou pegar aqui a rosa
sem frisar, ó. Essa aqui no caso, ó, essa aqui no caso é a quantidade de pétala, a mesma quantidade de pétala que eu coloquei nessa. Tá vendo agora a diferença? Gente, fica linda sem frisar. Se você não tem frisador, a diferença aqui também entre as duas é que essa aqui, ó, tá mais colorida do que essa, né? Eu forcei um pouco mais a tinta nessa aqui, ó, escureci um pouco mais. Essa aqui tá mais clarinha. Só isso, a diferença. Aqui agora a gente vai colocar a sépala também, né? Vou só furar aqui. Vou subir a sépala aqui. Vou colar ela. Sacola aqui embaixo. Vou colar a sépala aqui, tá? Viu? Vai ficar assim, desse lado. Só coloquei a cola aqui no miolinho, viu? Não coloquei nas pontinhas da sépala, não. Só lá no miolinho. E depois nós vamos agora montar o nosso galinho, como a nossa flor é frisada, então nós vamos montar o galinho com as folhinhas também frisadas. Fazer o mesmo processo que nós fizemos com esse aqui, ó. Um cabinho e tudo, né? O processo que nós fizemos. Não vou fazer para o vídeo não ficar tão longo, mas aqui agora você vai fazer. Vai pegar a fitinha de EVA, vai espichar ela um pouquinho e vai fazer aqui, ó, a mesma coisa que nós fizemos nessa, tá? Eu vou fazer aqui e já volto para mostrar para vocês, tá bom? Não vou fazer mostrando, porque não tem necessidade, porque eu já fiz aquela outra, né? Vocês já viram, senão o vídeo vai ficar longo. Bom, gente, então agora, ó, eu terminei, tá vendo? Ó, coloquei aqui o galinho no nosso botão, né? Ó, coloquei o galinho de folha aqui no nosso botão. Terminei de pintar, apesar que eu já passei a mão aqui, já saiu tudo a tinta na minha mão, porque eu peguei antes de secar, vou pintar de novo aqui. Mas essas foram as que nós fizemos juntas aqui, tá bom? Ó, agora pode montar o gato, né? Se quiser montar o galinho aqui, a gente monta, ó. Coloca o botãozinho aqui, tá vendo? Aí você monta agora o galinho, ou coloca, eu fiz mais um galho de folha aqui, que eu tinha essas folhinhas sobrando, posso colocar elas aqui, né? E a gente monta o nosso galinho aqui, ó. Ou monta o galho, ou coloca já direto no vaso, tá bom? Então, ó, esse aqui foi o que eu fiz anteriormente, pra mostrar pra vocês o que a gente faria. E esse foi o que nós fizemos juntos. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Nosso vídeo fica por aqui. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha pra ajudar a gente, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.